Caríssimo diácono Délio, queridos irmãos e irmãs aqui presentes e que nos acompanham pelas redes sociais, de uma maneira muito especial e muito carinhosa, comunidade de Nossa Senhora da Conceição aqui de Nova Viçosa, que celebra a sua padroeira. Com toda a igreja, celebramos hoje, dentro do tempo do Advento, que nos prepara para a celebração do Natal do Senhor, esta solenidade litúrgica da Imaculada Conceição. Ela se harmoniza perfeitamente com o movimento espiritual que estamos vivendo no tempo do Advento, porque Maria é aquela através da qual entrou nesse mundo o Filho de Deus, que veio nos trazer a salvação. E é um dos personagens bíblicos principais desse período do Advento, que nos ajuda a viver nessa preparação para o Natal do Senhor. Ouvimos a primeira leitura tirada do livro do Gênesis, que nos mostra como esta solenidade que aqui celebramos se insere num conjunto maior que é da história da salvação. O ser humano foi criado por Deus por amor, para viver na comunhão com Deus. Inclusive, o tema que vocês colocaram para hoje, Imaculada Conceição, ensina-nos a viver a fraternidade, com os nossos dons e compromissos. Fraternidade, quer dizer, amor mútuo entre nós, comunhão com Deus e comunhão entre nós. No entanto, entrou no mundo o pecado. Houve um abuso da liberdade do ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. E nós ouvimos justamente na primeira leitura esse diálogo de Deus com Adão e Eva, que representam aqui toda a humanidade. É claro que se trata de um texto poético, simbólico, metafórico, que quer mostrar aquilo que aconteceu. Não é uma narrativa histórica, como fosse um livro de história, né? Mas nos mostra algo mais profundo, o sentido do drama de toda a história da humanidade. E o primeiro versículo diz que Deus chamou Adão e disse: onde estás? Tinha já ocorrido a desobediência, né? A não audiência à vontade de Deus. Onde estás? Entenderíamos erradamente se pensássemos que Adão estava escondido atrás de alguma árvore, atrás de algum monte. Não é essa a pergunta. Onde é que você está escondido? Em que situação você ficou pelo pecado? É a pergunta que ele dirige a toda a humanidade. Onde estás? O que nós fazemos conosco mesmos quando nós pecamos? Quando nós nos afastamos de Deus, do seu projeto. E aí nós vemos a resposta de Adão, que é a resposta de toda a humanidade. Ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. O ser humano que peca tem medo. A sua relação com Deus é uma relação não mais de confiança, mas de medo. Ele quer se esconder de Deus, como se isso fosse possível. E ele reconhece que está nu, isto é, ele está frágil, ele está despojado. Fica evidente depois do pecado a incapacidade humana de se levantar. Então essa nudez não é só uma nudez física, é uma nudez justamente do desamparo, né? E o medo. E o Senhor continua o diálogo com ele. E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto eu te proibi comer? Essa é outra característica do pecado. As pessoas não assumem a sua responsabilidade. Um empurra para o outro a culpa. A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu o fruto da árvore e eu comi. Quer dizer, Adão disse, a culpa não é minha, a culpa é da mulher. E até, se a gente lê assim com mais cuidado, parece que Adão empurra a culpa até para Deus. A mulher que tu colocaste do meu lado.
Quer dizer, Deus, no fundo, é que colocou a mulher. Então, a falta de compromisso, de responsabilidade com os nossos atos. Mas continua o diálogo paciente de Deus. Vejam, esse diálogo é muito importante, porque é o diálogo permanente de Deus com a humanidade, que é um diálogo de salvação, é um diálogo de bem-querer, é um diálogo de amor, é um diálogo de misericórdia, de compaixão. E o Senhor disse à mulher: por que fizestes isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Há uma serpente, há uma voz sedutora representada por essa serpente, e que essa serpente, isso não é só no início da humanidade, está presente na vida de cada um de nós. Essa serpente está dentro de cada um de nós. Toda vez que nós ouvimos aquela voz sedutora que nos convida a buscar a nossa realização e a nossa felicidade, sem levarmos em consideração o projeto de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus, temos medo. Vejam como o pecado perturba as nossas relações. Ao invés de nós vermos Deus como Pai de amor, nós o vemos como Senhor, como patrão, como alguém que ameaça a minha liberdade. Medo. Nós vemos o irmão como quem? Como irmão? Não. Como concorrente, como ameaça, como competidor. Uma das consequências mais claras do pecado é o quê? O fratricídio. O que é fratricídio? É o irmão matar o irmão. Caim mata Abel, né? Isso a gente vê como que o pecado realmente trouxe essa desordem. Então, em relação a Deus, não nos comportamos como filhos. Em relação ao semelhante, não nos comportamos como irmãos. Em relação ao mundo, à criação de Deus, não nos comportamos como cuidadores, mas como quem quer extrair, esgotar, exaurir a criação em benefício próprio, para construir o nosso projeto de felicidade sem Deus e às vezes até contra Deus. Então, diferente do diálogo de Deus com Adão e com Eva, que representam toda a humanidade, é a palavra de Deus em relação à serpente. Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E aí vem esse versículo importante que mostra o drama da história da humanidade. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Quer dizer, a história da humanidade é uma história de luta, em que nós temos que fazer opção, se nós vamos servir ao Senhor, ou se nós vamos servir à voz sedutora da serpente, se nós vamos servir aos nossos instintos egoístas. Esta, a serpente, te ferirá, esta, a mulher, te ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma luta inconciliável entre a descendência da mulher e a serpente. Nós vemos, no entanto, que aqui há já o que nós chamamos de um proto-evangelho. Deus fica do lado do homem e da mulher, né? E a serpente é que é ameaçada. Então nós vemos na primeira leitura esse drama que a humanidade vive ao longo da sua história. Na segunda leitura aqui, belíssima, nós ouvimos, o Salmo convidou a cantar um canto novo. Por quê? Porque é dia de festa. Não só porque é festa da padroeira, mas é porque tem uma boa notícia aqui hoje, que a liturgia está celebrando. Esse canto novo, esse canto que Deus fez prodígios. Deus não nos deixou abandonados no pecado. Mas aí vem a segunda leitura, que é tirada da carta aos Efésios, né? O Arlenilson leu aqui. Nós ouvimos então, é o projeto de Deus de salvação. É um texto belíssimo, trinitário, fala do Pai, fala do Filho e fala do Espírito. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito. Então logo de saída tem o Pai, o Filho
e o Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. E aí começa a descrever como é que é esse projeto de Deus. Em Cristo, Ele, o Pai, né, nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, antes inclusive do pecado. Há uma escolha de Deus, há uma eleição de Deus, há uma predestinação de Deus, não é destino. Tem gente que pensa às vezes que é destino, né? Que a história, as coisas estão assim, é destino, né? Fazer o quê? Não, nós não sofremos destino como os gregos falavam na tragédia grega, tem uma palavra lá, é moira, né? Não, nós somos predestinados para viver com Deus, e é isso que vai ser dito assim. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Então, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Olha o desígnio de Deus. Então, essa palavra aqui, santos e irrepreensíveis, ao pé da letra, se a gente fosse traduzir do grego, do original, é santos e sem mancha alguma, irrepreensíveis. Não é o que nós estamos celebrando? Imaculados, sem mancha, quer dizer, é o projeto de Deus para toda a humanidade, né? Sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem amado. Então, é um projeto de amor, de bondade. Deus nos fez para participar da vida dele. Isso é prévio, anterior ao pecado. O primeiro fato da nossa vida não é o pecado, é o amor de Deus. Amor criador, amor redentor, amor santificador. Então, por isso a escolha dessa leitura. Ora, tudo isso que nós ouvimos, o drama da primeira leitura, a história, a promessa de Deus e aqui o projeto, nós vemos agora no Evangelho como isso se concretiza nesse tempo que nós estamos celebrando, o tempo do Advento, nesse tempo em que nós estamos celebrando a solenidade litúrgica da Virgem Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel é enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. É enviado não a uma pessoa importante para libertar o povo, não a um rei sábio como foi Salomão, é enviado a uma jovenzinha, numa cidadezinha inexpressiva, esquecida, perdida no norte de Israel, na Galileia, Nazaré. É enviado a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. E a partir de hoje o Papa Francisco proclamou um ano de São José, começando hoje, de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021, porque há 150 anos o Beato Pio IX, o mesmo que proclamou o dogma da Imaculada Conceição, também ele proclamou São José patrono da igreja, né? Então estamos celebrando 150 anos dessa proclamação também do Papa Pio IX, Beato Papa Pio IX. Então, a esposa prometida em casamento a um homem chamado José, que era da descendência de Davi. Nós vemos então que o projeto de Deus ele vai se realizando na história. Deus foi preparando através dos patriarcas, através de Moisés, dos profetas. Ele foi preparando o seu povo, de Davi, para esse momento do Messias. Então o anjo se dirige à Virgem Maria e a saúda: alegra-te, cheia de graça. Essa palavra, alegra-te, cheia de graça, plena de graça, também, se for traduzida ao pé da letra, a tradução melhor seria preenchida de graça. Quer dizer, sem mérito nenhum da parte dela, absolutamente por iniciativa de Deus, em vista dos méritos de Jesus Cristo e do seu projeto que nós ouvimos na segunda leitura, de fazer com que toda a humanidade seja santa e imaculada e irrepreensível no amor aos olhos de Deus, para o relacionamento verdadeiro, dialogal e de comunhão. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria, então,
preparada por Deus, fica assustada com esta saudação, e o anjo vai dizer para ela exatamente o contrário daquilo que foi a postura de Adão na primeira leitura. Adão não falou que estava com medo? Aqui o que o anjo diz? Não tenhas medo, Maria. Vocês estão vendo a inversão? Os padres da igreja, que vieram depois dos apóstolos, até fazem a inversão do nome. Aqui, como o anjo fala, alegra-te, ou ave, salve, cheia de graça, é a inversão. Ave é a inversão do nome Eva, né? Ave é Eva trocado, né? Então, aquilo que veio por Eva, né? A desobediência junto com Adão, agora ave, vem por Maria, a humanidade nova. Então, ao celebrarmos a Imaculada Conceição da Virgem Maria, nós estamos celebrando não simplesmente um privilégio da Virgem Maria que nós amamos e pela qual nós temos grande devoção e carinho, amor filial, mas nós estamos celebrando a redenção da humanidade que Deus está operando na história através do seu Filho, ao escolher e preparar a Virgem Maria para ser a mãe do Redentor da humanidade. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. E aí vem toda a descrição daquele que vai nascer dela. Vai ser grande, né? Não vou me deter aqui, porque sobre isso nós temos o Advento e o Natal para meditar. Mas é um evangelho que está centrado em Jesus Cristo. Maria entrou aqui porque ela faz parte da história da salvação. Quero pular lá para o final, quando Maria então vai responder. Depois de um diálogo, veja, Maria dialoga com o anjo, então estabelece aquilo que Deus queria. Ela, cheia de graça, ela conversa com Deus. Como acontecerá isso, né? O anjo vai responder: o Espírito virá sobre ti. Quer dizer, o que acontece em Maria é obra do Espírito Santo. Maria é aquela que é cheia de graça, é portanto cheia do Espírito Santo. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Depois, então, no finalzinho, Maria responde: eis aqui a serva do Senhor. Quer dizer, depois desse anúncio de que ela vai ser a mãe dessa pessoa especial, importantíssima, Filho do Altíssimo, ao invés dela ficar cheia de vaidade, de orgulho, ela está cheia de humildade, prova que ela está sem pecado, né? Porque uma das características justamente da graça é não se ensoberbecer, porque o pecado é justamente um ato de soberba, é querer ser como Deus, ou querer tomar o lugar de Deus, ser o árbitro do bem e do mal. Eu que escolho o meu caminho de felicidade e de realização, não quero levar em consideração Deus. Isso é que é o pecado, aí que está a raiz. Eu quero isso agora. Todo pecado é isso, é um ato de soberba. Maria faz o contrário: eis aqui a serva do Senhor. Não só humildade, mas a total obediência. Se antes nós vimos a desobediência, agora nós vemos a obediência que restabelece o diálogo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Entenderíamos mal esse faça-se em mim segundo a tua palavra se pensássemos que é simplesmente uma espécie de resignação. Eis aqui a serva, faça, né? Segundo a tua palavra. Não é resignação assim, aceito porque não tem jeito. Não. A tradução, o texto original quer dizer o seguinte: faça-se em mim segundo a tua palavra. É como se Maria estivesse sorrindo, alegre, que seja feito, né, conforme a tua palavra. Ela aceita, ela abraça, ela quer cooperar nessa obra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela realmente está cheia de graça, ela pode responder a Deus e cooperar com a sua vida. Meus queridos irmãos, é isso que nós estamos celebrando. Maria foi preservada do pecado em vista dos méritos de seu Filho Jesus Cristo, e ela já é para nós o ícone, a imagem da humanidade redimida, daquilo que Deus quer fazer com cada um de nós e com todos nós, santos, irrepreensíveis, sem mancha, imaculados aos olhos de Deus no amor, para vivermos nessa comunhão, nesse diálogo de amor, de verdade, portanto, instaurando aquela fraternidade, abraçando os dons que recebemos, vivendo o nosso compromisso
fraterno, evangelizador, missionário com o reino de Deus. Peçamos à Virgem Maria que interceda por todos nós, para que neste combate com a voz sedutora da serpente, fortalecidos pela graça, estimulados pelo exemplo e a oração da Virgem Maria, também nós, batizados, pessoas de fé que ouvimos a palavra, tenhamos a força de sermos vitoriosos e entoarmos como ela o cântico de louvor a Deus que nos visita na nossa pequenez. A minha alma glorifica o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.